mais um Criando Coisas. Hoje estou com Fernanda Toledo Vieira, que eu conheci, na verdade, quando o Ricardo, meu aluno, e Ricardo depois foi trabalhar na Fundação Alphaville e me apresentou a Fernanda e tivemos o prazer, eu já não me lembro, 3 anos atrás, Fernanda, 2 anos atrás, que conheci Fernanda, ela coordena fez 3 a anos. Fundação, e passo para ela se apresentar como que ela... Por favor, Fernanda, fale para o nosso público aqui quem você é. Bom, eu sou a Fernanda Toledo de Oliveira, eu sou diretora da Fundação Alphaville atualmente. Estamos aí, é uma fundação empresarial, né, que tem 20 anos de existência, está no Brasil todo, em 23 estados, a gente tem uma abrangência grande, com mais de 500 mil pessoas que participaram diretamente dos projetos, e a gente fica muito feliz hoje em poder aqui estar com o Michel, compartilhando um pouco dessa experiência que ele ajudou a construir, né, e desse processo todo, ele, a Lourdinha também, né, que participaram lá ativamente aqui conosco nessa construção do plano de captação. E a Fundação vem num momento de desenvolvimento, né, implantou já boa parte do plano, tem outros desafios aí pela frente. Então, hoje a ideia talvez é compartilhar um pouco dessa experiência, né, e que a gente possa realmente contribuir com mais organizações aí para fazer esse movimento, né? Muito bom. Então, mas conta um pouco para o pessoal, né, o que faz a Fundação e qual a causa da Fundação e por que vocês, sendo uma fundação empresarial, por que vocês decidiram em contratar um planejamento de captação de recursos? Uhum. Tá ok. A Fundação, ela atua pelo protagonismo social para que a gente possa, através do fortalecimento do indivíduo, dos grupos, realmente fazer um processo de transformação do território. E a ideia é que a gente deixe esse legado dos territórios resilientes, de cidades mais sustentáveis, que nossa atuação é muito alinhada hoje com o DS 11 também, né, que a gente pode dizer. E aí vinha assim num momento, né, eu acho que o que traz muito essa realidade, e a Fundação, ela é uma fundação empresarial, de origem empresarial, mas ela é também qualificada como uma OCIP, que é uma organização de interesse público, né? E a gente vinha muito nesse momento do mercado imobiliário instável, né? Então, existia uma situação, porque a nossa principal mantenedora é a Alphaville Urbanismo, né? Até então era a única mantenedora, e a gente viu nisso um grande risco, né? De você realmente depender de um único mantenedor, né? E a partir disso, e com essa visão um pouco da expansão da fundação, de a gente ter metodologias e querer realmente levar para outros públicos, né, ter uma atuação um pouco independente da Alphaville Urbanismo, a gente viu na possibilidade na necessidade, na verdade, de fazer esse processo de buscar recursos, buscar outros tipos de parceria. E aí era muito complicado, né, para a gente, enquanto uma fundação empresarial e com uma visão trabalhando muito junto com o negócio o tempo todo, fazer esse movimento, né? Então, como planejar isso, planejar esse crescimento, desenhar, né, essa estratégia, esse cenário, né, para a gente ver outras possibilidades de atuação, né? Foi quando o Ricardo, na época, chegou, né, comentou sobre a Criando, né, que ele tinha conhecido, felizmente, né, durante a graduação, a pós-graduação dele. E aí a gente, conversando com a Criando, viu a possibilidade realmente de fazer um plano de captação, né, que era uma coisa nova para uma fundação que nunca tinha pensado fora da caixinha, né, da questão da mantenedora como fonte de renda, né, para a execução dos projetos. Mas aí a gente viu essa possibilidade muito forte de trazer realmente alguém que pudesse ter um olhar externo, porque é engraçado, né, Michel, mas por mais que a gente às vezes esteja no dia a dia, esteja pesquisando, quando vem uma consultoria externa para alguns assuntos, né, e o plano de captação eu acho que é um deles,
é importante porque ele traz um novo olhar, né? Um olhar realmente de inovação, de benchmarking, né? De coisas que estão sendo feitas fora do cenário das empresas, dos institutos e fundações, e como é que isso pode vir para dentro do nosso negócio, né? Que é um negócio que tem uma causa social, e como é que a gente faz esse modelo dar certo, né? E aí nós começamos primeiramente nesse planejamento, num diagnóstico bastante aprofundado que vocês fizeram na época, né? Então esse diagnóstico ele foi assim numa revisão de estatuto, inclusive documentação da fundação, até o processo, né, de reavaliação e de missão, valores, né, visão. E aí eu acho que esse processo de missão e visão é bem importante, porque a visão, ela trouxe muito do que, aonde a gente queria chegar, né? E aí tudo foi construído para a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje, mas ainda estamos num processo, porque era um plano de 5 anos, e a gente está no 3º ano, mais ou menos, né, de implantação. E pode falar, acho que você quer fazer uma pergunta, né? Não, não, eu ia falar que demora, a visão está lá na frente, né? A visão está lá na frente, mas eu queria te perguntar como foi esse processo do planejamento. Você estava falando antes de eu perguntar. Desculpa, eu já estou embalando aqui. Mas assim, a visão é lá na frente mesmo. Então, mas assim, onde nós vamos querer chegar, né? Acho que é um ponto importante para a gente conseguir desenhar as coisas. E aí vem muito esse olhar da consultoria para entender um pouco da nossa missão mesmo, né? Então, voltando para a missão, como é que a gente quer se posicionar para justamente sensibilizar, né, possíveis doadores, como é que a gente quer divulgar essa nossa causa, né, conversar com esses possíveis parceiros, né, e aí dentro desse processo todo é um direcionamento que está se dando, que começa bastante embrionário, né, porque a gente realmente tem que estruturar, mas que identifica e organiza nossos potenciais, né? Então, o que a fundação tinha de bom já, né, que poderia ser potencializado, a questão, por exemplo, de novas possibilidades que a fundação poderia explorar um pouco mais, né? Então, esse diagnóstico mais aprofundado, ele dá justamente esse cenário todo que a gente precisa, né, para começar a construir o plano. E a partir disso também, quais são os princípios e valores da fundação, que foi um ponto que eu acho que você deve se lembrar, né, que a gente conversou bastante, inclusive, sobre isso, né, porque é justamente aonde dá a integridade, né, institucional das organizações, né, e quanto é importante todo esse processo estar muito alinhado com esses princípios e valores da organização inclusive, é o espelho para os parceiros chegarem, né? Então, a gente conseguiu, através desse raio-x inicial, né, que vocês nos propuseram, enxergar um pouco melhor todo esse processo de ajustes e mudanças que a Fundação tinha que fazer, né? O que foi muito, muito bom também, assim, Michel, que eu entendo, foram as ferramentas que vocês utilizaram, né? Então, o SWOT, né, então, o BCG, né, essas ferramentas, que são ferramentas relativamente fáceis, né, simples, são ferramentas do dia a dia mesmo, né, e isso possibilita, né, que a gente consiga, muitas vezes, revisitar o plano, anualmente refazer, né, essa matriz, né, para ver se a gente teve algum avanço, se tem algum ponto ainda que a gente pode identificar que são fortalezas e fraquezas, né, coisas que a gente, de repente, fez um movimento grande aí nesses 3 anos, muitas mudanças, né, com crise e tudo, acho que um momento de repensar ainda muitas coisas, né, e a gente está revisitando, inclusive, as metodologias. E aí essas ferramentas que foram ferramentas simples de planejamento que vocês deixaram para a gente, né, também, modelos, né, que acabaram ajudando e até hoje a gente utiliza desses modelos. Isso é muito, muito positivo. Está dando
um delay aqui. Acho que travou. Acho que voltou. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo, Michel? Eu não estou te ouvindo. Um minutinho, pessoal. Vamos ver se a Fernanda agora voltou. Volta por aqui. Ricardo está falando da ferramenta Vic também, que nós usamos. Agora, deu uma falha, mas... Voltou. Voltou. Você falando, parece que foi ontem, né, que a gente fez todo esse trabalho. 3 anos se passaram, mas você foi falando de princípios e valores. A gente vai lembrando. Está voltando e estou falando aí com o pessoal. E legal que vocês estão usando as ferramentas, né, que a gente deixou, né? Então, tudo que eu falei na semana passada com o dia do planejamento, né, a gente vê que é assim mesmo que funciona, né? A gente tem organização, vem alguém de fora, quer dizer, você também falou que às vezes vocês lá dentro não conseguem ver, vem alguém de fora para olhar e dar esse retrato da organização, faz o planejamento para frente com ferramentas práticas. E que bom, fiquei muito feliz também quando você conseguiu muito oportunismo social 11. Você tinha isso na ponta da língua que, lá atrás, era meio nebuloso a causa. Quer dizer, hoje você consegue falar melhor até a causa da fundação. Muito bem, então, e depois com essas ferramentas, o que vocês estão fazendo agora? Como foi sair desse planejamento e começar a atuar fazendo passo a passo do plano de ação? O princípio foi até um pouco mais difícil, né? Porque existe um movimento ainda de você entender, né, tudo que é possível e acho que priorizar algumas coisas, né? Então eu lembro que vocês deixaram o plano, né, que tem quase 100 páginas, né? E a gente mergulhou de novo no plano, né? Até conseguir realmente entender, puxa, vamos começar por aqui, né? Mas alguns sinais ficaram. Então, por exemplo, a gente já sabia que uma das fortalezas, algumas fortalezas da fundação, né, por exemplo, e que possibilitariam realmente a gente sair, e vocês nos apontaram isso também, foi a questão, por exemplo, das metodologias que eram próprias e replicáveis. Mas a gente ainda precisava estruturar um pouco melhor, precisava fazer processos, né, dessas metodologias, desenhar melhor as metodologias, né? Então, isso foi feito ao longo desse período. A questão, por exemplo, a gente tinha esse apoio da mantenedora, e isso é um ponto que eu acho que é legal frisar até, Michel, porque é difícil, né, para uma fundação empresarial, às vezes, a empresa mantenedora entender a necessidade dessa saída da fundação. E a Alphaville Urbanismo, ela entendeu essa necessidade, ela viu que a fundação ela também tinha vida própria, ela também tinha essa vontade, né, de fazer mais, além do que era o princípio, que era muito próximo das áreas de influência do empreendimento, né, e levar para outras cidades, outros locais onde a Alphaville não necessariamente esteja atuando, né, que a fundação tem essa possibilidade, o nome abria realmente portas, e isso era uma questão de se saber trabalhar melhor para poder realmente prosseguir. Um outro ponto que vale a gente destacar é que a Fundação tinha como fortaleza também, e cada vez acho que mais isso, uma equipe extremamente comprometida e engajada com a causa, né? Então, é uma equipe que é pau para toda obra, eu brinco, né? Porque é uma equipe que se desdobra, que está sempre trabalhando, sempre junto, tentando realmente fazer o seu melhor, né? Isso nos dá muito mais confiança, muito mais segurança quando a gente fala também nesse processo de mudança, né? Que é uma mudança muito grande quando você passa a trabalhar com recursos de outras organizações, de outras empresas, do poder público. Então, é um olhar muito maior, né, que tem que ter. E as parcerias, né? Então, a importância também de a gente manter muitos parceiros que a gente já tinha, que acabava sendo construído, mas como é que a gente pode ampliar e manter, né? Tem que ter sempre esse cuidado de
ser muito transparente, muito verdadeiro e realmente ter uma parceria bastante sólida, né? E aí tinham pontos que a gente sabe que precisava realmente esse cuidado, né? Que além da questão financeira, de ser a fonte única, mas a ausência, por exemplo, de um sistema de monitoramento e avaliação, né? A gente não tinha indicadores dos projetos, e aí ficava muito difícil para a gente falar do resultado dos projetos, que é realmente o que a gente precisa depois entregar, né? Tanto para o público que a gente está atendendo, quanto para os parceiros, né, para os investidores. Quer dizer, é muito importante divulgar e isso dá uma solidez, né, quando você mostra o resultado, cria um interesse, inclusive, de outras pessoas, outros parceiros, sejam físicos, jurídicos, né, de investirem nesse projeto também, né, e poderem contribuir. Então, acho que o sistema de monitoramento e avaliação que veio depois desse plano, né, que foi um dos pontos que foi apontado, é um grande diferencial, né, e o sistema de governança, porque a fundação ela teve que mudar o seu estatuto social para poder fazer algumas coisas de captação que ela desejava e que estavam alinhadas com a sua causa, e também compor um conselho que fosse, né, que tivesse a possibilidade de ter conselheiros externos para trazer inovação, trazer nossas ideias. Então, toda essa reforma da gestão e governança também a gente fez, né? E veio apontado foi um dos pontos que a gente percebeu durante o plano, né, de captação, como falar em captação e não ter um respaldo estatutário adequado, jurídico, todo esse tipo de coisa, né? E aí a gente conseguiu também implantar uma área de desenvolvimento institucional, que você vai ficar muito feliz com essa notícia. Ela ainda não está rodando do jeito que a gente gostaria, mas já foi um primeiro passo. É uma área de desenvolvimento institucional muito alinhada com a comunicação, né, da fundação. Hoje, inclusive, né, tá sob a gerência da Aline, né, que vem desempenhando esse papel. E é bom porque a gente está justamente trabalhando numa comunicação alinhada para a captação e também uma comunicação de quem é a fundação com todos os nossos stakeholders, né, possíveis, e que está realmente sendo estruturada, mas é uma área que foi implantada em 2019 e vem agora num processo de evolução, vamos dizer, né? E todo esse processo mexeu muito com a gente. Acho que o plano de captação ele foi um divisor de águas na questão da profissionalização do trabalho da fundação também, né? Então, a gente hoje olha para os orçamentos físicos e financeiros com muito mais cuidado, já mapeando, né, através, né, dessas oportunidades que podem surgir, possíveis investidores, parceiros, para a gente ampliar os projetos. A própria equipe desenvolveu um olhar muito diferente, um olhar mais aberto para a captação, né, que era um olhar que a gente, né, não tinha, porque sempre o recurso vinha da mantenedora, a gente conseguia executar os projetos com excelência, com a qualidade, mas por conta desse recurso. Hoje a gente vê a possibilidade, né, a equipe sempre tá olhando novas oportunidades e formas de ampliar o projeto. Então foi uma virada mesmo, né, de chave na formatação técnica e operacional aí da fundação dentro desses escopos, né. Eu acho que é mais esse, não sei se tem algum ponto assim que vale a pena a gente explorar, daí você me falando. Quero falar, mas nossa, Estou muito feliz do que eu estou escutando. Nossa, isso para nós é muito legal saber. A gente não combinou, realmente foi assim, vamos falar, vamos, mas a gente não teve contato nesses últimos 2, 3 anos, né? Vejo, mas a gente não acompanhou de perto. Foram tocando o plano sozinhos, né? Demorou um pouco até pegar, etc. Eu vi que vocês conseguiram levantar um conselho que tá, agora entendi. Conselho. Que está envolvido
envolvido nisso, e há indicadores. Isso é um grande ativo, ter os indicadores. Construir o DI, né, construir o departamento, né, DI, conselho, indicadores, isso é muito, muito, muito bom. Agora, quantos por cento? Tenho duas perguntas, o pessoal se quiser fazer, mas eu tenho duas, eu quero saber mais disso. Quantos por cento hoje a fundação que era no passado? Tá? Não sei se isso... E se vocês conseguiram envolver os fornecedores, se vocês conseguiram envolver os fornecedores da mantenedora? Então, em relação ao que era no passado era 100% da mantenedora, tanto a parte operacional vamos dizer, RH, né, toda a equipe, e quanto o investimento social privado, que era também 100% ia para pagar, né, custos de RH, pessoal e também projetos, né, mas ali era 100%. Hoje a gente tem um cenário bastante diferente, né? A parte de RH, ele já tem, assim, vamos dizer, uns 30% que é da fundação hoje, a gente já consegue acá. Na verdade, é uma combinação, né? A Alphaville continua mantendo, mas a gente está justamente nesse processo de tentar pagar uma parte das nossas contas administrativas, conseguir trazer um pouco de recurso para cobrir esses investimentos também. E a gente tem, na parte de operação dos projetos sociais, a gente tem aqueles que são da Alphaville mesmo, que vêm a partir dos empreendimentos, eles continuam sendo através do investimento social, né? Então, eles repassam recursos para a gente trabalhar. Mas a fundação hoje, ela tem muitos projetos que são fora de territórios da Alphaville. Então, a captação, ela possibilitou que a gente fizesse esse movimento. Se a gente colocar, grosso modo, né, todo o orçamento da fundação, eu diria que hoje a fundação ela trabalha com 70% de recursos próprios dentro de um cenário de projetos, na parte de projetos, né, sem contar a parte de RH, que essa ainda é coberta pela Alphaville Urbanismo na sua maior parte. Mas se for colocar, né, em todos os projetos que estão rodando, sejam aqueles que são da Alphaville ou projetos que não são da Alphaville, hoje a gente tem uma porcentagem grande aí que são de recursos externos que a Fundação tem conseguido captar. Isso é muito bom. Então, por exemplo, na parte de captação... os fornecedores, né? A gente tem, assim, os fornecedores ainda... né, como alguns entraram como parceiros, continuam principalmente nos projetos de voluntariado, né, então nas ações de voluntariado da Alphaville a gente consegue realmente a captação grande aí desses parceiros. Agora, os fornecedores locais ainda tem alguns locais que a gente não conseguiu ainda trabalhar com esses fornecedores. Em outros locais a gente já tem fornecedores da própria Alphaville como parceiros nossos nos projetos. Então aí é bem variado, mas ainda é um ponto que a gente ainda está implantando e que ainda pode melhorar. A gente sabe que sim, né? Mas pelo menos ele saiu do zero, assim, ele deu aquele caminho. Assim como os clientes, né, Michel? Você lembra que os clientes, a gente também tinha uma carteira enorme dos clientes da Alphaville, né, para trabalhar, e a fundação não trabalhava com esses clientes, né? E você tem algum ponto? E você consegue? Então, quais são as fontes? Da onde você está buscando esse dinheiro hoje? Quais são as principais estratégias e fontes que você conseguiu implementar? Então, tinha uma lista grande lá, né, de possibilidades, né? A gente começou, vou até contar um pouco da história nossa, que eu acho que fica um pouco mais fácil, mas a gente iniciou mesmo, foi com crowdfunding, que era uma ação menor, né, até para ver como que estruturava um crowdfunding. A gente apanhou um bocado até no começo, não foi tão simples, né, a gente teve alguns pontos. Eu apoiei. Eu sei. Era para comprar,
carrinho dos pets, né? Para comprar aquele carrinho elétrico para carregar os pets. Não era isso? Exatamente. A gente conseguiu, bateu a meta do crowdfunding, que isso é importante registrar. O Ricardo, que estava na coordenação, ficou noite sem dormir, mas conseguimos bater a meta. Mas assim, a gente percebeu, por exemplo, e aí já falando um pouco desse aprendizado, né, no crowdfunding, que hoje a gente utiliza ainda essa ferramenta do crowdfunding, né? A gente fez, inclusive, agora, na ocasião da pandemia, através de uma plataforma, né, o Família Apoia Família, que era justamente para captar recursos também, né, e é um crowdfunding. Então, a gente continua utilizando a ferramenta, mas a gente percebeu que ela é para valores menores e para situações pontuais, né? Então, exatamente. Recursos menores e pontuais também para projetos específicos, né? Que era um pouco da leitura que vocês tinham já passado, né? Nessa consultoria, mas que na experiência a gente vai conseguindo aprender um pouco melhor, né? Até o prazo, né? Para um crowdfunding ser bem sucedido, né? O primeiro a gente deu 20 dias para captar o recurso todo, e foi um prazo bem apertado, né, diga-se de passagem. A gente conseguiu bater a meta porque muita gente se mobilizou, mas a gente percebeu que realmente às vezes precisa de um prazo um pouquinho maior, precisa procurar uma plataforma um pouco mais adequada, dependendo do crowdfunding, né? Então foram aprendizados aí que a gente teve, mas ok, é uma ferramenta que a gente usa e ainda funciona para alguns casos. Outra forma que a gente tem são as parcerias, que elas continuam, né? Então permanecem. A gente já tinha alguma coisa em parcerias, principalmente, né, dos projetos que a gente tem nos municípios de modo geral, mas hoje a gente tem parceiros de outras empresas, de outros segmentos, né? Tem parceiros de outras organizações, instituições, institutos e fundações também. Então, as parcerias, elas, para uma mesma causa, para um mesmo fim, para o mesmo projeto, hoje, através de um modelo que vocês nos ajudaram a formatar, inclusive para captar esse tipo de parceiro, a gente consegue realmente trazer para construir junto. Os co-investimento, que era algo que a gente ainda não tinha experimentado, e o ano passado a gente fez um edital até no Perifasul, né? Que está rolando ainda até o processo, né, de pós-edital aí da seleção que já aconteceu, e agora estamos no desenvolvimento, que até é na Zona Sul de São Paulo, e foi um edital até que foi formatado junto com um outro instituto e uma outra fundação. Então acho que esse co-investimento é super importante também, muitas vezes, né, frentes de juntando recursos para fazer o mesmo projeto, para desenvolver uma mesma causa. As leis de incentivo, que a gente tem um projeto hoje aprovado pela Rouanet, que está justamente nesse processo de captação, né? Então, olha que bom, né? A gente, fazendo essa experiência agora da Lei Rouanet, e foi aprovado em 2019, e é um projeto que deriva justamente do programa, que é um programa que a gente já tinha, uma metodologia que é o Jovem Sustentável. Então a gente está trabalhando junto com essa metodologia, esse projeto, e vai ser muito bacana também. E um ponto que para a gente ele virou assim o principal, que é a venda de serviço. Hoje a fundação ela consegue vender serviços, né? E ela consegue ter, com toda essa reforma que a gente teve estatutária, a gente possibilitou que a fundação vendesse os serviços. Então a gente tem hoje emissão de nota fiscal, a gente tem toda a parte regular, e a gente vende serviços assim para outras empresas de outros segmentos, justamente trabalhando a mobilização comunitária daquele local, daquele bairro que a empresa tem um impacto. A gente vende serviços para a própria Alphaville Urbanismo hoje, então existe uma separação do que é investimento social privado, que é o que vem realmente da Alphaville, que é doado e que a fundação vai administrar, e o que é obrigação legal da Alphaville e que a fundação pode até prestar serviço hoje. Então, por exemplo, a comunicação social das obras, né?
algumas obras a Fundação Alphaville presta serviço para a Alphaville Urbanismo. Então, a gente consegue fazer esse trabalho e receber por isso, né? A Alphaville pagaria uma outra empresa que faz esse trabalho e a gente passa também a fazer, né? E são obras, né? Lógico que obras que a gente saiba que pode realmente atender a necessidade da empresa, né? E quando, dependendo do caso, tem que ser uma consultoria mais especializada, e a gente não se mete também a fazer coisas que não são possíveis, né? Deu uma sumida aqui. Travou, Michel. Voltou? Não, é que você sumiu aqui do vídeo, eu falei, opa. E aí a prestação de serviço virou, assim, uma coisa super importante, Michel, porque a gente conseguiu, por exemplo, ir para outros municípios. Então, hoje, o Ministério Público do Estado de Goiás, eles nos contratou num termo de parceria, termo de cooperação técnica, né, e repassou recursos para a Fundação Alphaville desenvolver um programa que que já era feito lá num dos municípios através do investimento social privado, mas para a gente levar para outras cidades onde não tem Alphaville. Então, o Ministério Público nos contratou para a gente fazer esse trabalho para eles em outros 2 municípios, agora com vias de ir para um terceiro. Agora, por causa da pandemia, a gente teve que esperar, mas já estava previsto um terceiro, que não são municípios que têm Alphaville, né, que venham com recurso Alphaville, sim com recursos do próprio Ministério Público. Então, foi uma abertura, né, uma possibilidade mesmo de a gente alavancar, né, e levar metodologias e levar essa transformação social que a gente, enquanto Fundação e OCIP, se propõe, que foi uma virada, né, porque senão a gente iria ficar sempre, acho que limitado às possibilidades do investimento da Alphaville, que não sejam importantes, não que a gente não continue fazendo, mas, sem dúvida, é importante também a gente poder fazer mais, né? E carregar a marca Alphaville, né, de uma outra forma também, que eu acho que tem essa troca também, né, da valorização da marca mesmo. Né? Maravilha, estou ouvindo isso, eu vou dormir hoje muito feliz, Fernanda, cada coisa que você está contando para a gente. A gente acredita, a gente mostrou, né, que essa formatação desse serviço, essa expertise que vocês tinham, né, com pequenos ajustes no planejamento, muda o estatuto para poder vender serviço, mas que vocês tinham essa expertise, né, para poder colocar. E isso é maravilhoso. O Rouanet, quer dizer, eu acho que agora com o Rouanet, você chega aos vendedores, fica mais fácil também da Alphaville deixar, porque você não vai atrapalhar a negociação com fornecedores, porque você está tirando o dinheiro que iria para o governo, né? E por que não aportar recursos, né, para um projeto de um parceiro comercial? E eu acho que isso é uma boa, de pegar, não sei que valor é o projeto de Rouanet, quanto vocês já captaram, mas eu acho que os fornecedores do Rouanet pode ser uma muito boa. E outra coisa que eu acho importante você contar para o pessoal é o tamanho. Quantos funcionários vocês têm para fazer tudo isso? Parece, que eu sei a verdade, parece que a Fundação Alphaville tem 100 funcionários, né, para fazer isso, que está no Brasil todo. Conta um pouco da estrutura, de como vocês conseguem realizar tudo isso com pouca gente. Hoje a Fundação ela tem 8 pessoas comigo, né? Então a gente tem, na verdade, 9, mas está nesse processo aí de contratação de uma vaga e tal, mas são no total 9 cadeiras, vamos dizer, né? São 8 profissionais trabalhando hoje, e o que eu acho que modifica muito também é que a gente tem pessoas dentro da Fundação que são extremamente comprometidas. Durante esse processo também de valorização da equipe, valorização de cada um dos colaboradores, cada um descobriu também o seu próprio caminho, aquilo que gosta de fazer. Houve uma especialização dessas pessoas, então hoje a Fundação tem especialistas dentro da equipe, né, em áreas que ela considera fundamental.
E a gente formou também pessoas nos projetos sociais, né? Então, tem muitas pessoas que trabalham conosco em alguns territórios, né, nos projetos de ponta, que são pessoas que passaram pelos projetos da Fundação e hoje são prestadores de serviço da Fundação, mas foram formados com essa metodologia. Então, a gente conseguiu estender, a gente acaba tendo uma equipe maior, que não seja essa equipe, vamos dizer, né, formal, registrada, mas é uma equipe formalizada que presta serviço para a gente também, né, pontualmente, e que a gente sabe que pode contar, né, que está preparada para fazer isso também. Agora, assim, é um desafio, não vou falar que é fácil, né, porque não é, acho que as pessoas se desdobram e trabalham muito, mas a gente veste a camisa, né, Michel? Você sabe disso, você conhece um pouquinho da Fundação, e a gente é muito, assim, verdadeiro com a causa, a gente acredita muito naquilo que a gente faz, e a gente sabe que a gente precisa realmente cumprir nosso papel, né, transformar realmente as pessoas, fortalecer para que elas possam realmente ter uma condição melhor de vida, e a gente entende que isso, no pós-pandemia, acho que está mais claro ainda, né, a necessidade realmente de fazer esse movimento do protagonismo social, né, mas é desafiador, sem dúvida, é uma equipe pequena, mas é uma equipe que hoje está conseguindo dar conta aí do recado e da missão que lhe foi incubada, né. Alguma coisa do plano de ação que vocês tentaram executar, implementar, alguma estratégia que não deu certo? O que você pode contar para a gente? Eu não diria assim que não deu certo, né? Eu vejo mais como alguns desafios, realmente, né? A equipe é pequena, igual a gente está falando, né? Uma equipe reduzida, então é muito complicado, às vezes, a gente disponibilizar um tempo muito grande para preparar, de repente, uma proposta, um projeto, alguma coisa para tentar, né, buscar um recurso, e não dá certo. Isso, por exemplo, é uma coisa que ainda frustra um pouco, né, a gente, quando a gente faz, porque exige uma dedicação extra, né, da equipe, né, de engajamento. Eu acho que essa questão também do que é adequado para cada fundação, né? Então, o grande desafio, às vezes, é você primeiro, e isso vocês ensinaram muito a gente durante esse processo também, que é entender primeiro aonde você está gastando, aonde estão indo os recursos que você tem para fazer o melhor aproveitamento possível, né? Então, essa análise, dependendo do tamanho da fundação, da organização, ainda é um desafio, às vezes, né? Principalmente essas fundações e institutos que vêm de uma única mantenedora, um recurso relativamente alto, às vezes, né? E com uma certa folga, né? Mas é importante você equilibrar o fluxo de caixa, né? O orçamento e tentar ser o mais assertivo possível. Tem uma ação que a gente ainda não fez, eu não sei se cabe também, que é a de evento, né? Um evento para captação de recurso. Esse é um que a gente ainda não conseguiu enxergar exatamente, ele estava lá no plano, mas não foi descartado, ele foi talvez postergado, né? Pensamos em eventos menores, locais, que na época eu lembro que a gente chegou a trocar ideia sobre isso com você. Talvez seja uma alternativa, mas esse a gente ainda não colocou em prática, né? Vou te dar uma ideia. E agora na pandemia, ainda mais quando você está espalhado, eventos virtuais. A gente tem feito cada evento virtual, Fernanda. A gente consegue mandar uma caixa por correio, consegue mandar comida, mandar bebida, drinks, fazer encontros no Zoom, tipo coquetel, tipo cada um depois senta na mesa e bate papo com as pessoas como se tivesse sentado numa mesa num evento grande. Fazemos leilões online. Tem muitas ferramentas para fazer eventos online e até tem mais a ver com vocês, que vocês estão em nível nacional, né? Então, todo mundo do Brasil todo pode participar, por exemplo, de um evento. Só para deixar... Uma ideia para
Eu acho que, nossa, é possível, eu não tinha pensado não, Michel, mas a sugestão vai ficar aqui, ó, já vou pensar. A pandemia faz a gente tentar pensar fora do quadrado, né? Porque evento tem que ser presencial, ainda mais, né? Agora, e até para o futuro, muitas coisas que a gente fazia presencial pode fazer remoto. Mesmo a nossa consultoria, a gente não paramos, estamos atendendo vários clientes, do mesmo jeito que a gente entendeu vocês naquela época, fazemos reuniões, 2 horas de reunião, cada reunião tinha um tema, falamos de... A gente faz exatamente a mesma coisa, cada um no seu lugar, né, atendendo, e dá certo. Lógico que é gostoso ver, abraçar, lógico que é gostoso, mas não é impedimento, né? Acho que isso que é importante, levantar e ter o direcionamento. É verdade. Você está falando, essa ideia do evento, acho que vai ficar aqui no radar até, porque é uma coisa para pensar. Sem dúvida, a pandemia, ela nos fez repensar várias coisas. A gente, por exemplo, atualmente, se lembra que a nossa metodologia era muito de aproximação, muito de presencial também, né? Tudo que, né? Todas as metodologias. E aí a gente está trabalhando justamente no desenvolvimento de um modelo remoto, um híbrido, na verdade, né? E tem o remoto também para poder, acho que vai alcançar mais pessoas, né? Dar mais possibilidades, mais oportunidades. E tem também a questão de orçamento. A gente vai conseguir enxugar um pouco para fazer mais projetos, né? Então vai ser ótimo. Acho que é um movimento super positivo no fim, né? Do que a gente está passando. E menos viagens para a gente também é ótimo, porque a gente consegue ficar mais, né, com a família, ter mais tempo para ficar com a equipe trabalhando, fazer as coisas, porque a gente vivia trabalhando no avião, né, aquela loucura, né? E então tem muitos pontos positivos, e um deles é essa análise, né, mesmo de revisitar as metodologias, a forma de trabalho, e como que a gente multiplica, né, esse orçamento, porque é um desafio, né? Hoje a gente sabe que acho que a captação, né, existe muitas fontes, né? Mas é muito importante a gente buscar em segmentos alinhados com a situação atual também, né, Michel? Você me ensinou muito isso, né? A gente fazer essa leitura desse cenário atual é fundamental, né? Para saber onde procurar esse recurso. O dinheiro está em algum lugar, né? A gente precisa ver. E estamos com a presença da Fagna, que é lá de Salvador, ela é especialista em eventos. Vamos ver se ela dá alguma outra dica aqui para a gente, se ela ainda estiver por aqui. Acho ótimo, hein? Uma pergunta que é muito comum as pessoas, vamos dizer, vocês têm o nome Fundação Alphaville, o nome de uma empresa. Você acha que em algum momento desse processo de captação atrapalhou a busca de, vocês são da Alphaville, por que você está pedindo dinheiro para mim? Peça dinheiro para a tua empresa. Em algum momento isso apareceu, e se apareceu, como que você dribla essa questão? Então, Michel, você lembra que até um dos pontos que a gente discutiu bastante foi isso, né? Essa questão do nome. E até eu tinha um pouco de dúvida se isso abria mais portas ou fechava mais portas, né? Essa era a minha questão mesmo, porque infelizmente, né, ou felizmente, né, as pessoas conhecem a Alphaville muito pelos empreendimentos, né, pela questão dos residenciais de alto padrão, e a causa da fundação é uma causa social, né? A gente trabalha com os públicos, de todos os públicos, na verdade, né? Inclusive clientes da Alphaville, mas principalmente com pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade social, né? Mas você sabe que foi até um teste, né? Na época eu lembro que vocês falaram que usando devidamente, né? Explicando a diferença entre a Fundação Alphaville, Alphaville Urbanismo, que a gente conseguiria abrir mais portas do que realmente ter mais dificuldade. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, hoje a Fundação ela consegue exercer um papel, né, e ter uma transparência, né, quando ela chega nos clientes e comprovar, né, todos os projetos e resultados que foram feitos ao longo desses anos, de uma forma que dá uma credibilidade que não, de forma alguma atrapalha o nome, né, Alphaville. Aliás, até ajuda, porque a mantenedora é uma mantenedora que tem uma idoneidade muito grande, a empresa, né,
muito bem vista também na sua atuação, tem uma atuação bastante ética, então isso não tem tido nenhum tipo de problema. Mas é importante separar de uma forma clara, logo no início dessa relação que vai ser construída, quem é a Fundação Alphaville, né, como é que é a relação dela com a Alphaville Urbanismo, e o que a Fundação Alphaville se propõe realmente a fazer e qual que é a causa, né, de atuação da Fundação. Então, acho que o importante é a transparência, essa é fundamental, e a gente carrega isso sempre, né, nessas relações que vão sendo construídas ao longo dos processos aí de captação. Muito bom, estamos quase, faltam só 10 minutinhos, já estamos no finalzinho do papo. Então, pelo que eu entendi da tua conversa, da nossa conversa, é que realmente a venda de serviços hoje é o carro-chefe de obter recursos para a fundação. Que outra grande estratégia, e se puder, né, resumir como está sendo esse processo aí todo, desse sair do planejamento e para o plano de ação, contar um pouco mais de outras estratégias aqui. Hoje, sem dúvida, mais um detalhe, Fernanda, um detalhe, quer dizer, você não está vendendo barato, né, para o Ministério Público, tem que vender, a expertise de vocês vale, não venda barato, tem que pôr um preço legal. A gente aprendeu a fazer orçamento também, né, Michel? Acho que esse é um ponto importante até, né, porque muitas vezes as organizações, né, de finalidade social, elas esquecem de valorar o seu recurso, porque isso, seja qual organização for, mas a gente faz tão, assim, na boa vontade, né, tão alinhado com a nossa causa pessoal, o trabalho, que a gente esquece de cobrar, né, esquece de colocar o valor devido, né, das horas técnicas, do tempo que você leva, muitas vezes, assim, para fazer o deslocamento até o local, valores pequenos que vão onerando, né? Onerando, e a hora que você vê, você não consegue pagar, né, a execução do trabalho. Então, cuidado com essa questão de orçamento é muito importante, né? Você quer falar? Vai. Né? É que você fez assim, eu falei, acho que ele quer falar alguma coisa. Não, eu falei que tem que casar, né? Tem que estar, na verdade, a receita tem que ser a maior do que a despesa, senão não compensa. Exatamente. E aí isso não é nenhum problema porque não acho que as fundações e institutos, eles têm que realmente olhar dessa forma, né, como um negócio, né, é um negócio social que tem uma finalidade social, e de forma alguma você cobrar pelo que está sendo executado é sair fora da sua atuação, da sua causa, né. Então, é um momento de abrir um pouco a cabeça, porque é onde você consegue, às vezes, ampliar a sua atuação, né? Onde você consegue realmente fazer a transformação de mais pessoas, levar a metodologia para mais lugares. Então, você amplia o seu papel social, na verdade, e não você distorce através da captação, né? Da cobrança, principalmente no caso da venda de serviços, né? E é bacana porque outras organizações vieram conversar com a Fundação Alphaville sobre isso, sobre essa questão da venda de serviços, né? A gente participa de uma rede que chama Rede América. Na época, acho que a gente, não lembro se a gente já participava. Hoje a gente até é coordenador desse bloco do Brasil, né, dos institutos e fundações empresariais do Brasil. E quando a gente trouxe esse case, né, justamente da captação de recursos, desse movimento, foi muito interessante porque realmente vira uma referência, né, essa questão da prestação de serviços, ainda mais de uma fundação empresarial, né, que é uma coisa que ainda é novo, né. E é lógico que depende da fundação e depende do instituto, cada um tem sua causa, seu alinhamento com o negócio, mas é muito bom, né, a gente conseguir fazer esse movimento e ter essa abertura. E aí a gente tem feito muito, muito cuidado, assim, um plano de gestão de riscos, na verdade, também, né, nesse processo de ampliar e captar. Então a gente realmente usa aquela planilha que o Ricardo falou, a VIC também, né, para avaliar
quem são os investidores potenciais, mas mais que isso, quem são os investidores que a gente gostaria de ter ao nosso lado também, né? Porque a gente pode também buscar esses que têm um alinhamento realmente maior conosco, investidores que têm uma postura, né, de valores mais próximo da Fundação Alphaville. Então, assim, não é também vender a qualquer custo e para qualquer pessoa. A gente tem uma cautela muito grande com quem a gente se relaciona, e aí eu acho que aquela ferramenta VIC também tem ajudado nisso, porque é um mapeamento, né, de todas as possíveis organizações, né. E aí acho que o grande desafio que ainda fica é a mobilização para doação, que aí é complicado, né, a gente ainda tem bastante coisa para aprender, principalmente nos crowdfundings, nos voluntariados, porque a doação pessoa física ainda é um desafio, eu acho, e a gente ainda está caminhando nesse cenário também, ainda não é uma expertise que a gente possa falar que ainda já desenvolveu. Acho que ainda tem muito para trabalhar nesse processo da captação através de doação mesmo, né? Então, mas é uma outra estratégia que a gente tem, é trabalhar com os clientes da Alphaville, né? Que acho que é o importante também. Qual a segunda estratégia que está dando mais certo de captação? De abaixo de venda de serviços, a primeira, qual é a segunda melhor estratégia que vocês estão utilizando? A segunda é o co-investimento, né? Além das parcerias, que essas a gente já fazia, mas o co-investimento, né? A gente entrar com uma parte do recurso, outra organização entrar com outra parte, e a gente fazer realmente, né, um processo junto, um projeto casado, é o que está dando mais retorno também hoje. E tem se mostrado um modelo muito interessante também, né, nesse processo até de trazer expertise também, né, de outras organizações. A gente entra com não só monetário, né, mas a parte também da expertise. Está sendo muito interessante esse co-investimento e parcerias. Legal. 2 dicas para você melhorar a tua captação pessoa física, que na época a gente não tinha, são ferramentas novas, que é a captação por WhatsApp. Nós temos um parceiro, normalmente ele está sempre com a gente aqui, Danilo Junges, depois eu te ponho em contato com o Ricardo, com você. Eu acho que você tem esse público aí de clientes, fornecedores, funcionários, que você pode acessar por WhatsApp, e eu acho que isso vai dar certo para vocês. E o crowdfunding, a gente hoje usa uma ferramenta do Doação Solutions, que fica dentro do próprio site. Você não precisa contratar uma outra plataforma. E dentro do próprio site tem todos os meios de pagamentos, cartão, débito, conta, boleto, a pessoa, e você mesmo divulga dentro do teu próprio site, que eu acho que também é uma ferramenta que na época não tinha outras vaquinhas, etc., que eu acho que pode te ajudar também nessa busca de recursos de pessoa física. Muito bem, então foi uma excelente troca de informações, e agora, para terminar, palavras finais suas, temos mais 3 minutinhos. Você já falou bastante da importância do planejamento, mas tenta aí resumir aí para quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir depois, que vale a pena fazer esse investimento de autoconhecimento e de tentativa e erro, às vezes, e implementar um plano de ação. Então, primeiro agradecer, Michel, a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência. Acho que é muito bom falar com você, te ver mesmo virtualmente, né? Saber que você está bem também, isso é ótimo. Mas, sem dúvida, acho que é um momento mesmo, cada vez mais, das organizações, de um modo geral, mas aí eu falo principalmente para fundações e institutos, né? Abrirem um pouco a mente e buscarem realmente planos de captação, e não só assim para trazer recurso, mas como um olhar realmente de direcionamento do futuro, né, para onde nós vamos, né? Eu acho que é aquele que eu comecei falando disso, né, na verdade, dessa visão, mas é muito importante. No plano a gente consegue olhar de uma forma mais real, mais estratégica, né? E ele traz tantas outras coisas junto, né? Do modelo do nosso próprio negócio, né? Da nossa atuação, dos pontos de melhoria,
cuidados que a gente tem que ter, que ele é um plano estratégico, na verdade, muito mais amplo do que de captação de recursos só. Então, eu acho muito, muito bacana e para a gente valeu muito a pena ter feito, acho que foi incrível, porque foi essa mudança, é uma virada de chave mesmo e de oportunidades de atuação, né? Então, mesmo que você não vá prestar serviço, porque nem todas vão ter abertura para isso, né? A gente, felizmente, teve. Mesmo que você não vá para alguns caminhos, mas parcerias, doação, essas coisas, elas são necessárias para que os projetos continuem, para que a gente consiga realmente trazer. E só com um plano bem desenhado, bem elaborado, que a gente pode realmente fazer esse processo, esse movimento e concretizar, né? Todos essas ideias e colocar em prática, né? Então, eu falo que não é um custo, é um investimento. Eu brinco que foi o melhor investimento da Fundação Alphaville, sem dúvida. E obrigado, Fernando. E quem ganhou não é nem a Alphaville, nem a Criando, mas o ODS 11, né? Quer dizer, quem está ganhando é a sociedade. A gente está conseguindo impactar melhor a sociedade com o trabalho que a gente faz de planejamento, com o trabalho que vocês fazem de estar lá no Brasil todo implementando esse protagonismo social, desenvolvimento comunitário dessas cidades todas. Então, quem está ganhando é a sociedade, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, agradeço, Fernanda, mais uma vez. Obrigado, Ricardo, também, de ter dado a ideia. Convido todos vocês para a semana que vem estarmos com o Ricardo Falcão, que vai falar de projetos, que ele sempre fala, mas mais, ele vai falar também de um tópico que a Fernanda tocou de importância, de criar indicadores, de criar monitoramento do que a gente está fazendo, mostrar que esse dinheiro está sendo bem investido na causa social. Então, mostrar que isso uma coisa leva a outra, quer dizer, eu mostro resultados, eu capto mais recursos também, e aí fazemos a roda girar. Valeu, obrigado, até semana que vem. Obrigado.